Olá, fãs de Kamen Rider, estamos aqui de volta depois de 1000 anos para conversar com vocês sobre Kamen Rider Zero One. Já fizemos uma maratona aqui de episódios, estamos atualizados, mas hoje aqui no canal Ana iremos revisar os episódios 29 a 35. Mudou muita coisa aí na série? Eu acho que um afastamento que eu pelo menos tive foi saudável. Eu voltei com menos questões pra série. Voltei mais animada pra assistir os episódios e gostei do que eles estão fazendo até esse episódio que a gente vai revisar hoje. Olha só, gente, mas se você é fã de Kamen Rider mesmo, se inscreve aqui no canal do Mega Hero, fica ligado porque vai ter muita novidade do próximo Kamen Rider por aqui também, que é o Kamen Rider Saber, que vai estrear ainda esse ano no Japão. Vai ter Kamen Rider no Brasil também, então se inscreve e faz o que mais, Ana? Ativa o sininho da notificação que aparecer, o mega sininho de notificação, e deixa aquele like já pra você que é um tokuku, um fã de tokusatsu, que sabe... Vai se apropriando desse termo, né? Exatamente, que sabe que a logo do Mega Hero é um Kamen Riderzinho. Será que o pessoal já tinha sacado isso, Ana? Não sei, teve gente que falou que achava que era uma coroa. Gente, não, é um Kamen Rider. Olha com carinho, se você for um verdadeiro tokuku, você vai ver. Então olha a logo de Kamen Rider e depois volta aqui pro review para saber o que rolou em Zero One. Então galera, assim como os reviews anteriores, nós iremos explanar os principais pontos que conduzem esses episódios. Embora o episódio 29 ele vai ser comentado separadamente, porque ele meio que fecha um arco que a gente viu desde o primeiro episódio e a própria série ensinou a isso. Com certeza, quando o episódio termina é assim, agora começa uma nova era. E meio que você separa a série em dois momentos, né? O que acontece, gente, é que nesse episódio nós descobrimos por que o Fua tá tão prejudicado. Ele tem um chip implantado na mente dele. Que história é essa, Ana? Pois é, a Zaya tem um chip, eu acreditava quando eu tava assistindo que a Yua também provavelmente tinha. E os dois meio que estavam sendo controlados, né? E é isso que a gente atesta, né, sobre o Fua neste momento. Ele tá realmente sem controle da vida, né? Ele aparece em lugares que ele não sabe porquê, nem onde, nem quando ele foi parar lá. Fora que deve ser bem dolorido, né? Porque quando ele tenta lutar contra, ele tem um efeito colateral. E aí o Gai, né, o nosso querido Gai Amatsu, que a Ana adora, é super fã, ele aproveita dessa situação para controlar os passos dele e deixar ele contra o Aruto, por exemplo. Inclusive ele ganha uma nova chave progressiva, que eu acho que foi um vacilo do Gai ali, porque em um determinado momento do episódio ele faz o ponto de virada, né, porque o Fua ele não vai seguir as ordens do Gai, e isso é muito legal, e ele ganha uma nova forma. Só que tem outro ponto muito importante nesse episódio, que vai ser o fio condutor dos próximos, é que a Hiden finalmente é comprada pela Zaya. É aquele plebiscito que tava rolando, que a gente comentou no review passado, a Hiden perdeu, gente. E agora o Aruto não é mais o presidente da empresa, ele não é mais nada, né? E ele meio que tem que ir embora e achar outra coisa pra fazer da vida dele. Vamos descobrir o que ele vai fazer, porque ele consegue dar a volta por cima. E é muito bacana isso também nessa série, porque é uma aula de empreendedorismo para jovens Kamen Rider. Que tem dinheiro. Exatamente, que tem dinheiro, né? O Fua, ele adquire uma nova forma maravilhosa, que é a Rampage Vulcan. Tem uma cena muito bonita contra a Yua, que também é outro ponto importante nos próximos episódios. A Yua volta a ser explorada de uma forma muito interessante, porque vai ter outro ponto de virada já no final desses episódios. E eu adorei essa forma nova, que é do Rampage Vulcan. Não sei se você gostou. É uma forma bem insana, bem poderosa. Eu também acho que foi um deslize do Gai ali dar essa forma, porque ele realmente achou que, sei lá, ele ia conseguir controlar o Fua de alguma forma. Negativo. E usar, né, ele como um poderoso Rider nessa forma pra atacar o Aruto, ou enfim, o que ele quisesse. Só que o Fua surpreende e se volta contra ele. E agora ele entregou uma arma poderosíssima, que inclusive, ao meu parecer, parece muito mais forte que o próprio Towser, né? Olha aí. Tem um detalhe muito interessante, né, que o Fua comenta em um desses episódios, não me recordo qual exatamente. Ele fala o seguinte, que as chaves progressivas, elas deviam ter algum tipo de proteção, porque qualquer pessoa com força e força de vontade consegue utilizar os poderes. É muito bacana ele comentar isso, porque é algo que a gente vê ele sempre fazendo episódio atrás de episódio, que é abrindo a força as chaves, e obviamente outras pessoas conseguiriam fazer a mesma coisa. Pronto, fechou o 29, o Gai é dono da Hiden, o Aruto agora tá sem nada pra fazer, entre aspas, e aí começa esse novo arco que a gente vai comentar ponto por ponto o que é que rola nesses episódios. O que acontece quando o Gai assume lá a presidência da Hiden Technologies é que ele bane os Humangear, gente, e agora você não pode mais usar, eles são ilegais. Absurdo isso. Pelo plebiscito,
é o que a população quer, porque eles estão morrendo de medo por causa daqueles descontroles que aconteceram durante a primeira parte da série toda. E os Humangears começam a ser descartados ilegalmente. Se você for até a empresa da Hiden, você dá o seu Humangear e eles te dão aqueles Zaya Spec, que são aqueles óculos, né, que o Guy criou para a empresa dele. E é isso, você faz uma troca, tipo você trocar de celular para um celular novo. É basicamente verdade, basicamente isso. E só que algumas pessoas, não sei se já tem o Zaya Spec ou não tem interesse, estão começando a jogar os robôs pelos lixos da cidade. E o Aruto aparece como a pessoa que está resgatando esses robôs e levando para um galpão, primeiramente, para consertá-los, ou enfim, pelo menos não deixá-los, né, no lixo e tal, porque ele sempre foi um defensor, né, dos Humangears, e é muito legal ver que a paixão dele continua mesmo depois desse tombo que ele levou. E esse lance fica mais interessante, Ana, porque o Aruto ele tá com as chaves progressivas dos principais Humangears, que vai servir para um detalhe muito interessante um pouco mais na frente, né? Pois é. E aí, nessa continuação da história, a gente tem meio que o início de uma aliança do Jin com o Aruto, que eu achei muito interessante. Eu achei que o personagem do Jin cresceu muito na série. Acho que preencheu tudo que a gente estava reclamando dos episódios anteriores, pois sabe? Pois é, ele meio que eu achei que ia ser um desses capangas, subcapangas bobões, né, que iam sumir na série, mas não, ele teve uma reviravolta, uma construção de personagem. Parabéns aí pros roteiristas, estão usando ele muito bem, inclusive eu tô preferindo ele do que o Orochi nesse momento. Olha aí, nossa. Bem incrível, e eles meio que fazem ele percebe que na verdade o Aruto é um humano diferenciado, que ele não quer o mal pros Humangears, apesar dele não gostar de humanos, ele respeita minimamente o Aruto, e aí o Jin ajuda o Aruto a resgatar a Izu e o Zero One Driver, que estavam, né, em posse da Hiden Technology, porque teoricamente eles são propriedade da empresa, então o Aruto não pôde levá-lo junto com ele, mas o Jin vai lá e passa a mão e devolve a Izu para o Aruto. E nessa, né, toda essa trama que vai acontecendo, a gente vê o Guy, que, sei lá, gente, é um stalker máximo. Muito engraçado. Parece Rita Repulsa lá dos Power Rangers, não para, vai ficar com uma lupa vendo tudo que o Aruto tá fazendo, brota lá pra, né, pegar a Izu de volta e pegar o Zero One Drive, e nesse momento tem uma coisa muito interessante, que é que o Aruto não consegue fazer o Henshin. É verdade. Porque ele não é o presidente, né, da Hiden de certa forma, agora é o Guy. Só que por conta da ligação dele, que é tão forte com o satélite, e também porque ele é o herdeiro, ele é o verdadeiro herdeiro do Zero One Drive, ele consegue reativar os poderes, e isso que meio que traz um equilíbrio novamente pra série. E outra coisa que, na verdade, a Izu, ela abre uma empresa pra ele com o nome Hiden, né? E aí ele é presidente de novo, então o Zero One Drive autoriza ele a usar. Então, além da força de vontade, tudo, teve a Izu que fez ali um cadastro bem rápido de empresa na internet. E aí agora o Aruto tem uma nova empresa. Então o que conduz esses próximos episódios é outra rivalidade contra o Guy, só que dessa vez o Aruto meio que ajudando as pessoas que estão descartando os Humangears, na verdade resgatando os Humangears, e outras pessoas que estão querendo reativar os seus parceiros, como a modelo que aparece o mangaka, aparece várias pessoas, e ele vem com essa parte que é muito bacana, porque você vê o coração dele e como ele quer ajudar, e também outra coisa muito interessante que é despertar a singularidade em cada Humangear, que eu não sei se é um passo assim super tranquilo, acho que é um pouco arriscado, porque talvez lá pro final da série a gente tenha algum momento onde os Humangears se rebelam, não sei, Ana. Eu não sei, eu acho que o que o Aruto tá tentando fazer é realmente convencer tanto humanos quanto Humangears que eles podem conviver pacificamente junto um com o outro. Ele diz que eu quero que os dois sorriam juntos, mas basicamente ele quer que as pessoas sejam felizes e o Humangears também. Então eu acho que ele tentar despertar a singularidade é justamente ele fazer com que os humanos e Humangears percebam que todos têm liberdade, chances e podem viver juntos, sendo auxiliares ou sendo donos da própria história, como foi o caso do mangaka lá, que por gostar tanto do Humangear dele, tanto do trabalho, e ver que ele estava evoluindo, e ele não era apenas um robô, ele deu a chance dele estrear um mangá principal, né, próprio dele, entendeu? Sem interferência do mangaka principal ali daquela editora ou enfim daquela empresa. Então, isso é muito legal, porque eles estão tratando os Humangears, né, como pessoas mesmo. Eu gostei disso. Mas eu também gostei de outra coisa, que foi o ponto de virada da Yua, que eu vou deixar a Ana falar, porque a gente estava meio que comentando isso nos episódios passados, e a gente tem uma conclusão aí de uma história que é muito interessante. A gente tem um arco aí, que é o arco dos prejudicados, vamos colocar assim. Tudo bem. Porque
eles começam a falar sobre esse lance de ser uma ferramenta ou um instrumento, né? O Guy fica batendo muito, vocês são meus instrumentos, vocês são minhas ferramentas. Ele fala muito isso pra Yua. Yua. Escravos, né? Ele fala isso pra Yua, ele fala isso pros dois empregados da Hiden que ficaram lá trabalhando pra ele, pra cuidar da empresa, né? A pedido do Aruto até. Ele fala isso pro próprio Fua. Ele fala isso sobre os Humangears o tempo todo, dizendo vocês são apenas ferramentas para eu escalar e chegar no meu sucesso e tal. E isso começou a disparar um gatilho na Yua real. Toda vez que ela ouvia a palavra ferramenta, ela ficava prejudicada mesmo, não sabia onde estava, começava... E aí foi que a gente percebeu que ela também tinha um chip implantado. Só que a lavagem cerebral dela tinha ido muito mais longe, né, do que a do Fua. O Fua, não sei se tem uma mente mais forte, uma determinação mais forte, ou ele é teimoso mesmo. É verdade. E acaba que a Yua, ela fica controlada e o Fua começa a perceber e começa a cutucar e falar qual é o seu sonho, o que você quer fazer da sua vida, você não é só um instrumento. E aí isso começa a quebrar ela, né? Quebrar a Yua que trabalha para a Zaya. E a gente tem muito legal ali um arco quando ela realmente percebe que não é aquilo que ela quer. E a gente tem um final ali onde ela sai desse contexto pra cair num outro que eu também não achei muito legal, mas vamos lá, vou dar a chance até o fim. E ela tem ali uma cena muito legal de dar um soco na cara do Guy. Aquele pra mim foi o melhor momento. Pedindo demissão, jogando, né, o pinzinho da Zaya fora. Porque... Voltando a usar a Valkyrie também, né? Que eu tava com saudades de ver. Foi um simbolismo, porque ele tinha tirado essa forma dela, dado aquela forma chacal pra ela, um negócio meio, sabe? Realmente parecia algo tipo, você é submissa, sabe? E ela realmente brilha quando ela tá na outra forma, na forma principal. Adoro. E ela trabalha muito bem com o Fu. A gente já falou isso aqui nos reviews, como ela trabalha bem com o Fu quando ela tá nessa forma. Então, a gente tem ali uma luta dos dois, inclusive, contra o Guy. O Guy apanha muito nesse arco, gente. Finalmente, até o Zero One tá feliz, que tava... o Zero One que tava sempre, né, perdendo, não conseguindo bater, ele... É verdade também. Ele consegue dar umas surras boas, então o Guy toma muitas surras nesse momento e eu fiquei muito feliz. E aí a gente fecha esse arco todo com um detalhe muito interessante que eu acho que é o ponto-chave para o que vai vir logo em seguida, porque lá dentro da mente do Fua, nesse chip implantado, nós tínhamos a memória, os dados de outro Humangear, que é muito importante para a Arca, que é a Naki, que eu pensei que era uma Humangear assim, mais tranquila e tudo mais, porém, meus amigos, eu acredito que vai dar um trabalho daqui pra frente, é uma Humangear muito poderosa. Ela é muito poderosa porque ela costumava ser a assistente do Guy. E é muito interessante isso porque, apesar deles não abordarem muito, isso mostra que o Guy também se utilizou da tecnologia do Aiden e do Zoom. É muito hipócrita, provavelmente até para estudar essa tecnologia e criar os produtos dele. Eu não duvido também. A gente sabe que ele tá envolvido no lançamento dos dois satélites, tanto da Aiden quanto a Arca. Então, assim, eu acho que ainda a gente vai ter um subplot aí sobre isso. A Naki tem acesso a tudo da Zaya justamente por ter sido ali uma auxiliar, né, do Guy, e agora ela tem controle absoluto sobre onde ela quer ir. E isso é um problema pro Guy. Eu acho que a gente vai ter que ver, ou ele vai se redimir ou ele vai sumir, porque... Eu acho que vai vir a redenção aí, viu, Ana? Vai vir a redenção. E outra coisa, Ana, fecha aí o grupo completo da MetsumboJirai.net, que é o Orobi, o Jin, a Naki e o Ikazuchi, que é regenerado. Tem uma treta no episódio que o Orobi consegue recuperar essa chave. Orobi esse que pra mim também vai ser bem explorado nos próximos episódios, porque eles voltam a comentar que o Orobi é um Humangear do tipo pai. Então ele meio que defende o Jin em alguns momentos nesses episódios. E o Aruto defende ele também para tentar despertar no Orobi a singularidade e ele reconhecer que ele não é uma pessoa ruim, não é um Humangear ruim, é um Humangear bom. Esse arco é muito interessante porque, como o Rafa falou, a gente tem a Metsumbon-Jirai, né, unida pela primeira vez em tela, né, porque pelo visto eles já tinham se unido antes, mas agora eles estão de volta. O Aruto meio que perde essa chave progressiva aí, e a gente tem que falar também que a Naki, né, ela tava presa dentro do chip que tava dentro da cabeça do Fua. Então, isso é interessante por quê? Porque faz uma ligação dos dois núcleos da Metsumbon-Jirai com o núcleo do Aruto, já que o Fua agora meio que trabalha para o Aruto, defendendo ali a empresa dele, os Humangears. Ele quer destruir a Zaya de qualquer jeito. De qualquer jeito, ele é o inimigo número 1 da Zaya. E essa ligação da Naki com ele é muito boa porque ela acabou virando meio que uma amiga dele, né? Porque ela sabe tudo da vida dele, inclusive ela revela coisas do passado dele que também fazem parte desse arco,
onde a gente descobre que as memórias que ele tem de sendo atacado por uma Gear são falsas, implantadas. E ela ajuda a descobrir que, na verdade, ele era um cara super normal com uma vida chata. Eu pensei um plot twist retado naquela parte, não mas teve. Depois, a vida dele normal é ok, tá ligado? Era ok. E então é muito bom isso, porque a Naki vai ser uma inimiga muito poderosa para o Guy, mas talvez não tanto para o Arato, justamente por causa dessa ligação que ela fez com o Fua. Mas iremos descobrir isso um pouco mais pra frente, porque tem episódio ainda pra revisar. Zero One tá na reta final, a gente já preparou o segundo bloco de reviews pra comentar com você, então se inscreve logo, não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais pra mais gente conhecer Kamen Rider Zero One. A gente vai encerrar a série completinha nos 45 episódios pra depois começar a próxima saga aí com Kamen Rider Saber, que eu tô curioso, Ana, para assistir também. Não esquece de acessar o Mega Hero, www.megahero.com.br, e também o nosso Instagram, @MegaHeroOficial, né, Ana? Com certeza, lá no nosso Instagram, inclusive, tá saindo um material muito legal sobre a história do Mega Hero. Olha aí, e a história de quem faz o Mega Hero, quem são os 5 amigos que produzem conteúdo juntos. É tipo um grupo de Super Sentai, Ana? Seria um time de Super Sentai? Somos. Então, e o nosso Ranger especial é o Fred. É o Fred, né? Será que ele vai aparecer aqui em breve? Não sei. Não sei, mas então fica ligado aqui no Mega Hero, a gente se vê no próximo vídeo e desperte herói, quem é você?